Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou à Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa. Pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem pela 1h. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós entramos agora nessa 4ª semana da Quaresma, e vocês estejam atentos agora, porque tudo que nós vivemos durante essas semanas agora, a nível da liturgia, vai se mudar com o Evangelho de São João. Nesses outros dias, nessas outras semanas, tudo estava voltado mais assim para nós, para a nossa mudança de vida e tudo mais. Agora, João vai mostrar o que foi que os judeus fizeram para matar Jesus. Porque nós temos a 4ª semana e a 5ª. E depois já é a Semana Santa, onde nós vamos entrar naquele momento doloroso de todo o sofrimento de Jesus, até ele morrer na sexta-feira e no domingo ele ressuscitar. Então vamos nesses dias agora caminhar com o Evangelho de São João. E esse Evangelho de São João hoje se abre com essa cura desse filho do oficial. Um oficial romano significa que ele era um pagão. Ele não adorava o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Mas ele ouvindo falar de tantas coisas que Jesus tinha feito, principalmente esse milagre que ele fez lá em Caná da Galiléia, que havia transformado a água em vinho, ele ficou impressionado. Ele disse: olha, encontrei uma pessoa que vai solucionar o problema do meu filho. E ele vai, montado no cavalo, encontra Jesus ali, e ali ele pede o milagre, né? Aí é interessante que Jesus está dizendo assim, se eu não fizer milagre, vocês não acreditam mesmo, né? Não tem aquelas pessoas que são assim?
Elas só vivem dizendo, não, eu só acredito se Deus existe, se Ele fizer o milagre. Aí tem pessoas que estão indo nas missas de cura e libertação, em busca daquele milagre para depois dar o testemunho. Tem aqueles que estão indo por curiosidade para ver se Deus vai fazer mesmo alguma coisa. Então vão lá atrás de milagres, mas não atrás de Deus. Não atrás do Salvador. Não atrás daquele que nós precisamos e necessitamos, que sem Ele nós não somos nada. E realmente, né, Jesus faz o milagre. Mas você vê que o oficial queria que Jesus estivesse lá. Ele tinha que estar ali. Porque como é que ele vai fazer um milagre à distância? Tinha que ter alguém lá para colocar a mão. Não é assim que a gente faz? Fica atrás daquele padre lá que faz cura. Se não chegar perto dele, faz de tudo. E quando não chega, não consegue, vai para casa furioso, porque tinha que estar lá. Às vezes não acredita em Deus, acredita naquela pessoa que diz que tem os dons dos milagres. Mas Jesus disse, tá bom, seu filho está vivo. Olha, isso aconteceu a 1h da tarde. E aqui diz que o oficial disse assim, tá bom, eu acredito, e ele foi. Bem, se ele curou, ou se ele transformou a água em vinho, e ele está dizendo que meu filho está curado agora, eu acredito, ele foi. E lá ele encontrou os outros soldados que estavam vindo ao encontro dele, para dizer para ele que realmente o filho dele estava bom. Mas veja, apesar dele ter dito, acreditado, quando Jesus disse, meu filho está curado, esse percurso que ele faz, que a distância deve ser daqui até Lorena, ele no cavalo, quantas tentações aquele homem não deve ter passado? Por que Jesus não veio? Ele tinha que vir. Bem, eu vou acreditar, mas será que é verdade? Vamos ver. Bem, ele falou, ele transformou a água em vinho, aí a tentação como vem, né? Quando ele chega lá, os oficiais, os outros soldados dizem, olha, realmente seu filho está curado. Aí agora ele pede a confirmação. Que horas foi que aconteceu isso? Os caras disseram, 1h da tarde. Foi justamente a 1h da tarde que Jesus tinha dito, seu filho está bom, está curado. Aí o evangelho termina dizendo que ele passou a acreditar, era um oficial pagão, e toda a família dele, que era pagã, também passou a acreditar em Jesus Cristo. Então, acreditar em Jesus significa, agora nós não adoramos mais a Júpiter, a Vênus, nada de Deus pagão na nossa vida. Agora nós cremos em Jesus de Nazaré. Ele é o nosso Salvador. Foi isso que aconteceu. Mas o que é que isso nos traz para nós, nesse tempo de Quaresma, no qual nós estamos fazendo uma avaliação da nossa vida e nós precisamos pedir perdão a Deus das faltas cometidas para nós comemorarmos bem o dia da ressurreição, a Páscoa do Senhor, ou então, né, se Ele nos chamar antes, que nós possamos ir ao encontro dEle convertido. Nesse evangelho de hoje, existem 3 atributos que se aplicam a Deus. Deus, Ele é onipresente, ou seja, Ele está em todo lugar. Ele é onisciente, ou seja, Ele conhece tudo. Ele sabe de tudo. Nada passa escondido a Deus. E Ele é onipotente. Ele é todo poderoso. Ele pode fazer o que Ele quiser. Aí vocês viram aqui, né? Na distância, Ele curou aquele homem. Ele não precisou estar lá. Mas Ele estava lá porque Ele é onisciente. Deus é onisciente.
Ou é onipresente, melhor dizendo. Ele está em todo lugar. E ele conhecia, ele sabia tudo que estava no coração daquele homem. Nós precisamos ter ciente. E nós precisamos pedir a Deus a graça desse entendimento desses 3 atributos de Deus. Mas por quê? Para que no momento em que nós estivermos passando por qualquer dificuldade, seja financeira, a nível de doença, ou sabe lá o que, perseguição, olha, Deus é onipotente. Ele é todo poderoso, nós não podemos desconfiar. E se Deus não fez, é porque Ele teve um motivo que nós não entendemos o porquê. Ele é onisciente. Ele tem o conhecimento de tudo. Meus irmãos, não adianta mentir. Você e eu podemos mentir para os homens, mas para Deus ninguém mente. Eu vou repetir. Você e eu podemos mentir para qualquer pessoa, podemos inventar uma história maravilhosa de convencimento, mas é uma mentira que está por trás. Você está se preservando, né? De ser mal visto por alguém, das pessoas perderem a confiança em você, porque você tem amizade com grandes pessoas, então você não pode perder essa amizade. Aí você vai lá e mente. Olha, você enganou aquela pessoa, mas Deus conhece o seu coração e sabe que você está mentindo. Por isso, meus irmãos, vamos andar na verdade. O pai da mentira é o diabo. E nós não somos filhos do diabo, nós somos filhos de Deus. E você e eu com a mentira, nós podemos nos dar bem com essa mentira aqui na terra, mas saiba que essa mentira vai ser levada diante do tribunal de Deus um dia. Prestar contas aos homens, nós não somos chamados, nós somos chamados a prestar contas a Deus. E ai daquele que vive uma carreira de mentira, prejudicando um e prejudicando o outro. Então saiba que Deus é onisciente. Salmo 138, na Bíblia da Ave Maria, ou 139 na CNBB, ou na evangélica. Lá vai dizer: se eu for no abismo, tu estás lá. Tu estás lá. Tu sabes quando eu me sento e tu sabes quando eu me levanto. Ele te conhece. Tudo aquilo que você trama dentro de você, tudo que eu tramo dentro de mim que não é verdade, Deus sabe que não é verdade. Por isso que o tempo da quaresma é esse tempo. Você anda na verdade. Você diz a verdade. Ou você fica na meia verdade. Para Deus não existe meia verdade. Para Deus só tem a verdade. E a verdade, ela pode gerar consequências duras na sua vida. De você ser colocado de lado, de você não ser compreendido por ninguém. Mas foi por causa dessa verdade que nosso Senhor foi colocado de lado. Não foi conhecido, ainda foi morto. Mas Jesus morreu na verdade, Ele não morreu mentindo. Então faça uma revisão da sua vida. Porque tem gente que treme diante de pessoas e por isso mente.
Mas cuidado, porque um dia você poderá tremer diante de Deus, quando for diante dele. E quem é que vai justificar diante de Deus se ele conhece o coração de todo mundo? Não, Senhor, mas vai tentar mentir diante de Deus no dia do julgamento. Não tem como. Ele é onipresente. Então, qualquer pecado que você comete diante de Deus. Você pode se fechar dentro do quarto, observar para cima se tem alguma câmera que está lá filmando, e você não vai encontrar a câmera. Mas você saiba que naquele momento que você se põe a pecar, você está pecando diante de Deus. Você está na presença de Deus. Vou dar um exemplo, e a partir desse exemplo você pega outros. Está ali o casalzinho de namorado, e começa a tentação, os desejos virem, eles olham para um lado, olham para o outro, às vezes esteja dentro de um quarto, dentro de um carro, ou num beco, ele olha para um lado, o casal, olha para um lado e olha para o outro, não vê ninguém. E os dois começam a se massagear e fazer um monte de coisa, e aqui não convém ficar detalhando para ninguém ficar pecando por pensamento. Você saiba que aquele ato feito, você está fazendo na presença de Deus, porque Deus está ali. Me desculpe eu ir mais além. É como se você estivesse dentro de uma capela com o Santíssimo exposto e você fazendo suas porcarias ali em frente ao Senhor, porque Ele está presente. Não adianta correr. Por isso que nós precisamos pedir a Deus a graça desse entendimento, Senhor. Agora eu vou dizer, vós sois, né? Porque às vezes a gente fala, tu és, a gente está falando só para Jesus, né? É a Santíssima Trindade. Por isso que quando nós nos dirigimos a Deus, nós falamos vós. Você vê que ali, sempre nas orações dentro da igreja, está lá, vós, não diz tu, porque vós se está falando para um Deus que é só, um único Deus, mas que são distintos em três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha, vós, me ajuda a ter essa compreensão. Porque na hora da mentira, na hora do pecado, eu esqueço tudo isso, meu Senhor. E eu acabo fazendo aquilo, pensando que eu estou me escondendo até de vós. Mas eu não estou me escondendo. Vós estáis ali. Estão vendo como precisamos nessa quaresma realmente de conversão? Nós pensamos que estamos dando nó em Deus. Nós não conseguimos, não tem como. Eu repito, você pode me enganar, você pode enganar qualquer um. Na hora que é para você defender o seu irmão, você não defende. Você fica com a mentira do grandão lá. Para você ficar sempre bem diante do grandão. Mas diante do grandão, agora eu estou falando alto, do grandão não tem como. Porque o grandão está vendo.
Então, que Deus nos dê a graça de, no dia de hoje, fazermos essa reflexão. Não fuja, não. Pense nisso. Deus é onisciente, Deus é onipresente e Ele é onipotente. De Deus ninguém escapa. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.